Olá, meus amigos. Mais uma vez, vamos iniciar os estudos do livro dos Espíritos. E, especificamente, a gente vai dizer sobre o tema a alma, que se encontra nas perguntas 134 a 146. E nelas, a gente tem alguns esclarecimentos sobre o que seria a alma. E para iniciar, vamos diretamente a esta pergunta. O que é a alma? Kardec faz essa pergunta aos espíritos e os espíritos respondem. É o espírito encarnado. Simples. Então, o nosso espírito encarnado se torna alma. Ou, se a gente preferir, quando a gente deixar o nosso corpo, essa alma que habita volta a ser espírito. A classificação de espírito, que ela nunca nos deixa, ela sempre está conosco. Adicionando isso, Kardec ainda faz uma outra questão. O que une essa alma ao corpo? E ele diz, é um laço. E nesse laço, que a gente pergunta o que viria a ser, a gente pode dizer que é um laço semimaterial. Okay? Esse semimaterial é porque ainda a gente não consegue medir como a gente consegue medir um óculos que a gente apalpa, um material, uma mesa, um copo, porque os nossos estudos ainda não avançaram ao ponto de conseguir medir este material que pertence todo ao universo, que a gente pode chamar de fluido vital. E esse fluido vital, um dia, a gente conseguirá medir. Voltando ao assunto da alma, ainda Kardec se aprofunda. De que natureza é este laço? Como já disse, semimaterial. E como que isso se dá, esse encaixe? Então, nós temos o corpo e temos a alma, o espírito, que quando encarna, é alma. O que liga uma coisa à outra? Algo que no qual o Rafa já falou numa palestra, aí, num encontro nosso anteriormente. O perispírito. O perispírito ele tem a natureza semimaterial. E essa natureza semimaterial, ela nos dá o entender de que como a gente traz impressões e lembranças do passado, que o Rafa bem abordou. Para complementar, eu vou pedir permissão e ler a pergunta 141, que ela diz assim: há alguma coisa de verdadeiro na opinião de que pretendem que a alma é o exterior ao corpo e assim o envolve? A alma não se acha encerrada ao corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz atravessa de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que, por isso, constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, e o outro material e pesado. Então, assim, o nosso corpo ele é constituído de um material grosseiro, e tem a matéria, que é o corpo, e a parte sutil e leve, que é o nosso perispírito. Aí liga a alma ao corpo. Tem o perispírito no meio, algo mais leve, mais sutil. Com isso, a gente vai para uma outra pergunta. Então, pode existir um corpo sem alma? Pode. Pode. Assim como existem os vegetais. Assim como existem
outras matérias que têm vida. Ele tem ali algo que ainda assim está em desenvolvimento, mas ainda não tem uma alma impregnada. Ok? Ali existe apenas matéria. Então, pode existir? Pode. Seria um bando de massa aí sem vida. Se assim podemos dizer. Existe a vida orgânica, mas não existe a vida inteligente, intelectual. Passando por essa fase, Kardec aborda mais uma, através de uma pergunta, que fala o seguinte: um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Os espíritos respondem: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Ele não tem essa condição. O espírito, ele é preparado para apenas um corpo, naquele momento, naquela vida. E ele não pode animar um outro corpo. Então, se a pessoa acaba de nascer, ela está sendo habitada por um espírito, e em algum momento a gente percebe que há mesmos trejeitos daquele outro ser que está em outra localidade, a gente pensa, nossa, é o mesmo espírito. Não, não, isso não existe. Segundo as informações do Livro dos Espíritos, isso não existe. Porque um espírito, ele pode habitar apenas um corpo naquela vida. Depois deve-se preparar outro corpo para aquele espírito. Ok? Então, neste ponto, a gente tem que ser bem claro. O que pode existir, que algumas pessoas podem levar em consideração, é o processo de bicorporiedade e da transfiguração, que aí é outra coisa, que a gente vai encontrar isso lá no Livro dos Médiuns, que aí a gente deve estudar um pouco mais, mas neste momento nós estamos falando apenas do espírito, da alma, espírito encarnado. Este não habita e não consegue se manifestar em outro corpo. Tudo bem? Legal, Eduardo. Então, se o espírito é daquele corpo, a gente pode entender que ele habita uma determinada parte do corpo. Aí os espíritos, eles dão uma verdadeira aula para a gente. Porque ele faz o seguinte pergunta e os espíritos falam, olha que maravilha. Pergunta 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, agora que eu gosto, as vírgulas, a gente tem que se atentar a isso. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem, cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Então vejam, os grandes pensadores, Allan Kardec, que teve que impetrar o seu raciocínio para poder sair uma obra como essa, poderíamos dizer que esse espírito ele estaria mais frequentado na cabeça, na mente, no cérebro dele, porque ali ele precisava processar muitas coisas. Já Madre Teresa de Calcutá, ela usava mais o coração, porque ela queria impetrar para a humanidade o seu carinho, o seu amor. Então a gente poderia dizer nesse sentido, se habita certos locais, seriam com essas condições. No restante, o espírito ele está em volta, ele está em tudo. Veja mais uma pergunta. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Então, se a gente está angustiado, a gente fica com algo, um mal-estar, uma angústia, ele
fica aqui no peito, perto do coração. Se a gente está muito ansioso, muito agitado, mais na parte digestiva, então a gente tem que entender que o espírito ele transita por todo o corpo, mas ele não habita um único local, a não ser que esse ser humano seja voltado ao grande pensar ou ao grande sentir. O espírito ele fica, podemos dizer que ele fica um pouco mais próximo da cabeça, do coração, para poder exaurir essa percepção dele. E para não se estender muito, eu gostaria de falar sobre um tema no qual muitos têm dificuldade ou espera que seja limitador, que é a pergunta 142. Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? Olha as respostas dos espíritos. O espírito é uno, está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos de manifestações da alma é que se desenvolve e completam. Ainda aí tomam efeito pela causa. Tem alguns estudos mais recentes do que a obra dos Espíritos, que foi descrita em 1857, se eu não estiver enganado. Penso que foi isso. 1857, 18 de abril de 1857. Mais recente, que a gente pode falar dos missionários da luz. E André Luiz, com seu mentor Alexandre, nos traz uma nova visão, né? Uma complementação dessa visão, que ela diz que o espírito ele termina de se enraizar no corpo, ele apropria o corpo como um todo, quando a criança completa-se 7 anos. Então, vale a pena um estudo mais aprofundado nesse sentido, sempre levando em consideração a doutrina, que é a base de toda a nossa razão. Então, a pergunta 142 vale mais a pena um estudo aprofundado. E é assim, meus amigos, que eu desejo boa noite a vocês e agradeço de coração mais este momento próximo que estamos. Fiquem com Deus. Boa noite.